Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado sábado para você, neste dia 7 de fevereiro. Hoje vamos falar, eu prometi essa semana que faria uma catequese sobre o assunto, e como tinha várias outras aqui já em ponto de agulha, como diz a história, mas eu resolvi falar hoje sobre céu, purgatório e inferno. Existe mesmo? É uma invenção lá do passado? É uma invenção da Igreja Católica? Porque muitos não católicos dizem isso, né? Dizem que purgatório não existe, né? Porque na Bíblia não está escrito isso, etc, etc. Então, eu vou lhe falar hoje aqui dentro da doutrina, não é? Não é o que eu penso, não. O que eu penso não é doutrina. Então, eu vou te ensinar aqui a doutrina verdadeira da Igreja Católica. Que, claro, não vai bater, o que eu vou ensinar, mesmo sendo doutrina da igreja, não bate com o ensinamento de muitos consagrados malucos que tem por aí, que negam a existência, né? Ou seja, qualquer padre, qualquer bispo, seja ele padre, bispo, papa, qualquer um que disser que o inferno não existe, só vai acreditar quando chegar lá. E chega, viu? Porque se não acreditar no inferno, a cama de fogo está lá esperando. Seja quem for, viu, irmão? Então não brinca não, que o negócio é sério. Então, a gente precisa verdadeiramente crer nas verdades da fé. Por isso, Nossa Senhora, sábia, sabedoria divina, vai nos ensinando. Não vos esqueçais as lições do passado. Quais são essas lições do passado? Esses ensinamentos, né? Que a igreja sempre teve o cuidado de passar para nós católicos e que a gente não pode dispensar se é que a gente queira ser salvo, né? Então, é o chamado os novíssimos do homem. Os novíssimos do homem. Morte, que eu sempre falo aqui, né? Engraçado, ultimamente, não sei se estou perdido, como diz baiano, mas todo dia eu acordo pensando na danada da morte. Olha, eu não sei se é porque eu acordei, muito obrigado, Senhor, porque eu acordei. Porque muita gente está ainda na cama. E quando a esposa ou o esposo for chamar achando que está dormindo, já foi, viu? E eu e você já acordaram. Está todo mundo aqui para assistir a catequese de hoje. Então é importante que você passe adiante. Morte, juízo, inferno e céu. Essas quatro coisas são chamadas pela igreja de novíssimos do homem, né? A igreja católica vai nos ensinar que a vida humana não se encerra com a morte. Morreu, acabou. Aí Nossa Senhora, lá no início da aparição, sabe que é bem no início mesmo, primeira, segunda, terceira, não, primeira não, segunda ou terceira mensagem, meu pai conversava num curral que tinha ali do lado da casa. Quem é das antigas de Anguera lembra, né? Então, ali tinha um curral muito antigo que eu desmanchei. O terreno não pertence mais à nossa família, né? Então, eu resolvi tirar o curral de lá e colocar em outro lugar para servir tanto a família como pessoas, né? E olha que o curral eu já fiz, já está pronto, terminei essa semana, trabalho brabo. E eu nem inaugurei ainda, ou seja, eu não usei para nenhuma cabeça de gado minha lá dentro, mas pessoas que às vezes eu nem conheço, né? Já pediram para embarcar gado, não sei o quê. O pessoal disse, tu vai cobrar alguma coisa? Não vou cobrar nada, não cobra nada.
né? A gente, quando morrer, não leva nada, entende? Então, meu pai, com o cunhado dele, tio Edésio, da Formosa, jogava bola com 90 anos de idade. Ele tinha um campo que está lá até hoje. E aí, daquele time de futebol da região, Feira de Santana, Salvador, e tantas cidades que ia jogar lá, aí daqueles que dissesse que os 15 primeiros minutos ele não jogasse. Ele tinha que jogar, né? Já idoso, mas ele jogava 10 ou 15 minutos, ou então ninguém jogava. O campo é dele. Ele dava de graça. Agora, eu tenho que jogar. E um dia, no início da aparição, ele estava conversando com meu pai. Os dois. Só os dois conversando dentro do curral, ali. E conversando, conversa vai, conversa vem. E dentro da conversa, eu chamava ele de tio, porque era casado com minha tia, o tio Edésio, o pai da Ana, Joaquina, um abraço, Ana, esposa do Sobral. E, dentro da conversa, ele disse essa frase: ó, compadre, sei lá, para mim morreu, acabou. Né? Meu pai, não, compadre, não é assim não, era compadre, né? E os dois velhos lá, dialogando. Que na época não era tão velho, né? Pois é. Isso era um sábado de manhã, em frente ao local em que Nossa Senhora estava aparecendo. Quando é de noite, Nossa Senhora vai dar uma mensagem e diz: muitos dizem, morreu, acabou, mas não. Aí meu pai, quando me ouviu lendo a mensagem, meu pai disse: misericórdia, Nossa Senhora estava ouvindo a conversa da gente. E aí a gente ficou sem entender do que ele estava falando. Aí ele contou a história, que ele, com o compadre dele, estava conversando. Né? Não é que o compadre dele, o tio Edésio, não tinha fé, não sei o quê. Sabe aquela coisa, na simplicidade deles, será? Eu penso que morreu, acabou. Aí Nossa Senhora de noite vai e diz: muitos dizem, morreu, acabou, mas não. É morrendo que encontrareis uma vida eterna e feliz, se tiverdes do lado de Jesus, uma coisa dessa. Está lá na mensagem, 2 ou 3, um negócio desse. Muito bem. Na nossa Igreja Católica, há muitas autoridades da Igreja que dizem descaradamente, desculpa a expressão que é forte, descaradamente que o inferno não existe, o purgatório não existe, que isso é besteira, não sei o quê, isso é invenção. Mas como é que um padre diz que é invenção aquilo que está no catecismo? Né? Então eu vou te mostrar, para você não acreditar nesse tipo de gente, na pregação desses malucos que tem por aí, né? Dentro da nossa Igreja Católica, esses mala suja que eu chamo, né? Que é enviado do diabo para tirar a fé do povo. E vou te provar também que a existência do céu, purgatório e inferno são dogmas da Igreja Católica. Então, como uma pessoa da Igreja nega os próprios dogmas? A Nossa Senhora avisou, né? Que dogmas seriam negados. Agora, aí é que está o problema. Mas vamos lá. Eu separei aqui muitos trechos do catecismo, trechos da Bíblia, etc., e de mensagem de Anguera também. A gente sabe que a morte é o fim da nossa peregrinação aqui na Terra. Jesus disse: eu vou começar pelo céu, né? Pelo céu. Eu vou preparar um lugar para vós. Ele disse que ia para o céu para preparar um lugar. Então, se ele disse que ia para o céu, na cruz, o Dimas, o ladrão, que se arrependeu, se converteu, era um homem revoltado, né? A revolta daquele homem levou ele a fazer muita besteira. Nossa Senhora já contou detalhes sobre a vida de Dimas e Nossa Senhora conheceu a mãe de Dimas, etc, etc. Eu acho que eu vou voltar numa live especial, vou contar um pouco dessa história. Então, Dimas, não é que os pais, eu aprendi e preguei também que o pai de Dimas era bandido. O cabo era honesto até demais da conta. Entendeu? Mas aí, por que Dimas se rebelou? Eu não vou contar porque o assunto hoje não é esse, não. Mas, só para te dizer que Dimas, ele faz a profissão de fé. Mas como, Pedro? Sim. É que a gente lê a Bíblia, às vezes, acha interessante. Jesus salvou um cabo lá. Não é só isso, não, irmão. Tem todo um contexto, a história, tem toda uma riqueza espiritual em torno que a gente só pega, é o que eu falei ontem, jogar a mulher pecadora nos pés de Jesus, a lei diz que ela tinha que morrer mesmo, e ninguém pode desobedecer à lei, mas Jesus, que não veio para abolir, veio para aperfeiçoar, disse que não tem pecado, tira a primeira pedra. E a turma capou o gato, ou seja, foi embora, se mandou. A mesma coisa de Dimas. Senhor,
Ou seja, essa palavra, eu vou estudar cada palavra, né? Senhor. Então, o caba já diz que Jesus é o seu Senhor. Lembra-te de mim, outro detalhe. São 3 pontos teológicos. É isso mesmo? Eu não estudei essas coisas, mas eu sou curioso, eu fico achando que é por aí, né? Porque eu nunca vi padre, nem bispo, nem papa explicar nada disso. Mas eu explico. Senhor. Então, se ele está chamando Jesus de Senhor, é porque ele é o seu Senhor. Segundo, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Aqui vem mais 2 coisas. Ele acredita que Jesus, estando no céu, é Deus e tem o poder de lembrar dele. Lembra-te de mim. Aí a onipresença de Deus. Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele acredita que existe um lugar, um paraíso, um céu. Senhor, lembra-te de mim. Está proclamando a onipresença de Deus. Acredita no reino. Ele só pediu para ser lembrado. Ele disse, eu já estou ferrado mesmo, né? Eu vou pedir a ele para lembrar de mim. Aí Jesus diz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas por quê? Porque o cara se arrepende, porque há um diálogo, né? O diálogo do Calvário. O rapaz, agora foi que eu vi. O diálogo do Calvário dá uma catequese boa, né? Pois é. Deixa eu anotar para não esquecer. O diálogo do Calvário. Aí eu posso fazer uma catequese explicando todos os detalhes do Calvário ali, entendeu? Pois é, Nossa Senhora estava lá também. Mas o caba vai, proclama e recebe a recompensa. Jesus profetiza que hoje, naquele dia, o caba vai entrar no céu. Porque Jesus vai morrer e quando ele morrer, a alma dele será acolhida. É isso que ficou claro. Então, como não existe o céu? Existe céu, existe purgatório, existe inferno? Claro. Dimas escapou do inferno, porque acreditou em Jesus, se arrependeu e se salvou. Nem no purgatório o caba passou. E foi, bom, aqui Jesus deixou claro. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Pronto. Então, nós supomos, olha, você vai um dia estar comigo no paraíso. Aí agora tu passou pelo purgatório. Porque Jesus pode dizer assim, ó, tu vais se perder porque tu não fez o que é certo. Ele não disse isso. Um dia, talvez, tu chegue lá no paraíso, né? Ou então, um dia tu estarás. Não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O caba não passou nem pelo purgatório. Nesse lugar de purificação. O Pedro existe? Existe. Vamos lá. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a morte é o fim da vida da Terra, óbvio. Nossa vida é medida pelo tempo, diz o Catecismo aqui, você pode ler no parágrafo 1007, né? 1007, que fala sobre esse assunto. A Bíblia Sagrada está dizendo, Hebreus 9:27, atenção que isso é importante. Está determinado que o homem morra uma só vez, e depois da morte há o juízo. Ou seja, tem algumas seitas por aí que dizem, não, Maria vai ser julgada, não é? O cara deve ter cheirado alguma porcaria, foi uma besteira dessa, né? Bebeu demais ou cheirou alguma porcaria. Maria está esperando o julgamento. Eu já disse para uma ex-professora minha que debandou. Eu digo, professora, se Jesus fosse uma coisa ruim como a senhora, eu até acreditava. Mas Jesus é Deus, né? Jesus não ia fazer uma baderna dessa com a mãe dele. A senhora é diferente, né? A senhora está ficando doida depois de velha? Como é que vai dizer que a mãe de Jesus está esperando julgamento? Que julgamento, criatura? A pura, perfeita, imaculada? Não existe julgamento para a mãe de Deus. Que vai julgar os pecadores. A mãe de Deus entrou no céu sem precisar passar por juízo nenhum. E foi, Pedro, foi. E é a primeira vez na vida que eu estou falando isso, viu? Ixi, Maria. 39 anos de missão quase. A primeira vez que eu abro a boca para falar isso. Será que foi inspiração? Ou é do disse da cabeça? Eu acho que pode ter sido inspiração, né? A mãe de Deus não passou por julgamento, não. Hoje entrou no céu assim, foi assim. O filho dela mandou os anjos vir aqui na terra e vai buscar minha mãe. Aí ela entrou em êxtase, não morreu, não, viu? Tem uns demônios aí que distribuem notícia fake news que Maria morreu. Se Maria tivesse morrido, meu irmão, aí Jesus seria um filho péssimo. Ô, bicho ruim, né? Pois é. Mas Jesus não é um filho péssimo, não. Ele é Deus. E não deixou sua mãe passar pela morte. Quem passa pela morte é quem peca. Então, pecou, irmão, tu tem que morrer. O salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se ligue, viu? Essa aí é a doutrina católica. Agora, para agradar a A e a B, tem gente que fica, né, lambendo bota do Satanás. E aqui com Pedro Reis não tem isso, não. Maria morreu, perdão, Maria não morreu
foi em êxtase para o céu. E quando você ouvir essa história de que Maria morreu, é o dedo do bicho do pé queimado para enganar os católicos. E tem gente sendo enganado. Menos Pedro Reis, estou fora. Então, São Paulo, falando aos hebreus, disse que uma vez só. Ô Pedro, mas tem gente aí, tem umas ideologias, sei lá o que é, que diz que a gente morre, depois reencarna, etc. Não, isso é piada. De mau gosto, inclusive. Senhor, lembra de mim quando tiver entrando no teu reino, viu? Aí agora vamos para a resposta doida, uma resposta doida, para tu ver que... Olha, Dimas, um dia tu vai estar comigo no paraíso, mas tu vai ter que voltar aqui na Terra várias vezes, reencarnar, até se purificar. Jesus falou isso? Não. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Era um caba, pecador, que tinha seus defeitos, sua desgraceira toda, mas ele se arrependeu e foi purificado no sangue derramado de Jesus na cruz. Ali o exemplo da misericórdia de Deus. A misericórdia funciona assim. Tu se arrepende, Deus te perdoa e está tudo bem. Então não existe misericórdia sem arrependimento. Dimas alcançou misericórdia, foi para o céu porque se arrependeu. Acabou. Entende? Então Nossa Senhora não tinha que se arrepender de nada, que ela nunca pecou. Então Jesus mandou os anjos pegar Nossa Senhora, né? Uma legião de anjos, meu irmão, que não tinha quem contasse. E levou, e quando chegou no céu, pense na festa. Pense na folia, como diz o baiano, né? Pense na festa grandiosa da Mãe de Deus entrando no céu, né? E os anjos se curvando, se ajoelhando diante da Mãe de Deus. Olha que coisa bonita. No Pedro foi assim e mais. Mas deixa para depois. O assunto é outro. Muito bem. Então, para nós católicos, esse trecho aqui de Hebreus 9:7, né? Nos ensina que a morte não é um aniquilamento. Ou seja, morreu, acabou? Nada. O homem morre e depois vem um juízo. Que juízo é esse? Eternos dois. Céu eterno, inferno eterno. Provisório, aqui do meio. Purgatório. Purgatório é um lugar provisório. Mas vamos chegar lá. Então, existe o juízo particular, que é esse que Paulo fala. Ou seja, eu estou aqui ao vivo, neste dia 7 de fevereiro, de repente Pedro Regis deu um estrupício aqui, infartou e virou ao vivo. Todo mundo aí, eita, Pedro Regis morreu, caiu. Entendeu? Morreu Pedro Regis, ao vivo. Antes de bater no chão, meu irmão, já foi julgado. Eita bagaceira. Pois é. Assim é que acontece dessa forma. Morreu, é julgado imediatamente. É a Bíblia que diz. Aí tem gente, não, tá esperando o julgamento. Que julgamento? Tu tá com problema na cabeça? Estrupício. Eu falo assim com os protestantes que vêm conversar comigo. Digo, tu tem problema na cabeça, irmão? Tu não acredita na Bíblia, não? Porque a Bíblia diz aqui, ó, o homem morre uma vez só, não é duas, nem três, nem quatro, não reencarna, não sobe, não desce. E aí virou o quê? Se fosse assim, então Jesus não precisava morrer na cruz para salvar. Que Jesus morreu para nos salvar. Ele é o Redentor, morreu para redimir a humanidade dos seus pecados. Então, se morre, vai e depois volta no outro corpo, então não precisa ter Deus. Jesus veio fazer o quê aqui? Perder tempo? Então não salva ninguém. Porque o diabo quer que tu acredite que cada um se salve por suas, como é que fala? Repetitivas reencarnações. Então isso não existe não, viu, irmão? Pois é, não existe. Reencarnação não existe. Existe a ressurreição, palavra, o diabo gosta de copiar as coisas de Deus, né? Pois é, ressurreição, reencarnação. As palavras são parecidas, só que uma é falsa e outra é verdadeira. Fique ligado. Então, existe dois, o juízo particular e universal. O particular está aqui, Paulo falando. Morreu, é julgado imediatamente. Meu pai morreu, já tem 12 anos, 13, né? Mais ou menos isso aí. Acredito que meu pai está lá esperando o julgamento no lugar. Está aguardando. Minha irmã que morreu está aguardando. Meu cunhado Luizão, meu primo Dal, os meus amigos que morreram, os meus vizinhos, está tudo esperando um julgamento. Se fosse assim, meu irmão, não valeria a pena ter nascido. Entendeu? Esperar tantos anos para poder contemplar a face de Deus, isso é piada que o Satanás inventou para enganar os católicos. Então é assim que funciona. Morreu, tu é julgado na mesma hora. Ô Pedro, mas isso não é do juízo final? Bom,
Após a morte, cada pessoa passa pelo juízo particular. É aqui que São Paulo está jogando pesado aqui, né? E é verdade. A alma recebe imediatamente a retribuição eterna, conforme a fé e as suas obras. A eterna que eu digo, o céu ou inferno. Agora, o juízo final, aí vamos para o catecismo, né? Cada homem recebe na sua própria alma imortal a retribuição eterna no momento de sua morte. Catecismo 10, 22. Jesus ensina aqui no Evangelho, Mateus 16, 27, o Filho do Homem virá na sua glória e retribuirá cada um segundo suas obras. Aqui, Mateus 16, 27. Mas eu peço a você que lê Mateus 25, 31, todinho. Mateus 25, 31. O juízo final, a parousia. O que é isso, Pedro Regis? Que o povo confunde, né? Eu dei o exemplo. Pedro Regis virou aqui, morreu, é julgado imediatamente. Céu, purgatório e inferno. Acabou. Aí, quando Jesus voltar, ele vem para julgar os vivos e os mortos. Esse morto que caiu aqui vai ser julgado de novo, velho? Eu não acredito, não. Eu já passei pelo julgamento. Já recebi a recompensa do céu e dos infernos. O que vai acontecer é que Jesus vem para julgar os vivos. É tu que está me assistindo, que acredita nele, é vivo. E vem para julgar os mortos. São os malandros que estão aí na terra, que não querem saber de Jesus, não querem saber de nada. Então, quem são os vivos? Os que têm fé em Jesus e acreditam nele. Quem são os mortos? Os à toa da vida que não querem nada. Porque os defuntos, como meu pai, meu cunhado, meu primo, minha irmã, e etc, etc, esses já foram julgados. Então, eles não vão ser julgados de novo na parousia. Na parousia, Jesus vem, está lá no Mateus 25, 31. Bota os bons à direita, os maus à esquerda. E aí, meu irmão, haverá choro e ranger de dentes para a malandragem que não acreditou em Jesus. Agora é tarde. Viu? Agora é tarde. Então, não brinca, não. Vamos lá. Então, o catecismo explica, então, aqui, a partir deste parágrafo 10, 22. Então, o que a igreja quer dizer com isso aqui? Que no fim dos tempos haverá o juízo final. No fim dos tempos, é o juízo final. O julgamento particular acontece agora, para cada alma que morre. O Pedro, lá no céu, será que tem uma fila? Tem um anjo lá dando o nome das pessoas, né? Igual lá na fila do INSS. Entendeu? Tem uma fila que tu para fazer uma cirurgia daqui a 3 anos. Piada do cão, né? Vai fazer uma cirurgia pelo INSS há 3 anos. Aí o cabo já morreu, nem a família mais vai estar lembrando do cabo. Entendeu? Então não é dessa fila, não. Lá no céu não tem fila. Pedro Regis, presente. Entra nessa sala que Jesus está ali esperando para julgar. Lá não tem sala nenhuma. Não tem sala, não. O negócio é assim, ó. Tu piscou o olho, já foi julgado 1 trilhão. Lá o tempo é diferente, irmão. Não tem esse negócio de entrar numa sala, cheguei, de dar desculpa. Assim, não, irmão. Lá não tem desculpa nenhuma. Jesus ensinou, tu aprendeu, obedeceu, vinde bendito do meu Pai. Ensinou, tu não obedeceu, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Eu separei também esse trecho aqui, em algum conto aqui no meu Wordzinho, né? Pois é. Então, trabalho, tem que ficar catando, mas acha. E o inferno? Então, o céu existe, né? O céu existe. Jesus disse, eu vou preparar um lugar para vós. Aonde? No céu. Então, tá aqui. Já está a prova de que o céu existe. Apocalipse também fala. O inferno é a separação eterna de Deus. Sofrimento eterno é lá onde está Judas, que traiu Jesus, e tantas almas, bilhões de almas estão no inferno, né? Incontáveis estão no céu. São João, quando vê no Apocalipse um número que ele disse que não poderia contar, não tem como contar mesmo, não. Entende? Não tem como contar. É como quando Jesus nasceu, presta atenção, quando Jesus nasceu, Nossa Senhora revelou em Anguera, ali, naquele ambiente em que ele nasceu, na hora que Nosso Senhor nasceu, tinha tanto anjo ali por cima que ninguém poderia contar. Os anjos vieram para adorar Nosso Senhor. É uma coisa extraordinária. Vamos lá. Vamos agora falar do inferno. O inferno, Nossa Senhora já disse em Anguera. O inferno existe e é eterno. E muitos correm o risco de cair no inferno porque não obedecem meu filho Jesus. Ela já disse. Disse dezenas ou, quem sabe, centenas de vezes. Então, o inferno é uma realidade que é muito esquecida e negada, até por
por parte de muitos da Igreja Católica. Cuidado, viu? Padre, bispo e papa. Estou dando exemplo, porque os cabeças são esses três, aí depois vem nós, as piabas pequenas, né? Padre, bispo e papa e as piabinhas que somos nós, leigo. Nós somos uma piabinha pequenininha, né? Pois é. Padre, bispo e papa. E nós, piabinhas. Se a gente não acreditar nesse do inferno, vai ter que acreditar. Todos eles, inclusive eu e você, todos nós vamos acreditar, agora vai ser tarde, quando embocar lá para dentro. Quem não acredita na existência do inferno é 100% de certeza de que vai para lá. Entendeu? Quando você vê um padre dizendo, o inferno existe, teimando com o povo, ixi, Maria. Satanás já começa a bater palmo no inferno e preparar logo a cama de fogo para a chegada dele, para sofrer os tormentos eternos. Não brinca não, meu irmão. Se Jesus disse que tem, tu está dizendo que não tem, tu está dizendo que a Bíblia está mentindo. Está dizendo que a Igreja Católica mentiu. A Igreja Católica não inventou nada. A Igreja Católica ensina baseado na Bíblia Sagrada. A Igreja não tem autoridade, Jesus não deu autoridade à Igreja Católica, a nenhum Papa, para parar de dizer, eu vou pensar desse eu vou dizer que é assim. Não tem que tu tem que dizer que é assim, não, irmão. Tu tem que pegar a Bíblia, ler. Jesus falou o quê? Falou que existe. Então a igreja pega, baseado na Bíblia, pega, escreve documentos e tem que bater 100% com as palavras de Jesus. Se vier com ninguém, igual carro velho subindo ladeira dos anos 50, aí, meu irmão, quando tu morrer, tu desce para a bocada quente, viu? Não vá, não. E o céu lhe espera. E aí eu também. O catecismo ensina claramente, presta atenção aqui agora, 10:33. Morrer em pecado mortal, sem arrependimento, significa permanecer separado de Deus para sempre. É o que a igreja ensina. O inferno existe e é eterno. E Jesus disse, Mateus 25:46. É o que eu mandei você ler. Eu mandei você ler Mateus 25:31. A partir do... Né, Mateus 25:31. E vá-se embora. Descambe lá para cima até terminar, porque você vai encontrar o versículo 46, né? E estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Os que não obedecem irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Aqui Jesus falando da existência do inferno. E tem gente que não acredita. Então, é bom lembrar que o inferno não é um castigo, né? Que Deus arbitrariamente impõe ao homem. Não. É a liberdade, a minha e a tua que escolhe. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se salva a não ser por mim. Então, tu não procura outro salvador, não procura um seguidor e deixar Jesus na quarentena, que aí tu se arrebenta espiritualmente. Só quem salva é Jesus. Nossa Senhora diz isso em centenas de mensagens. Só Jesus salva. Nem Nossa Senhora salva ninguém. Ela empurra a gente até a porta da salvação. Mas quem recebe é o Filho dela. Vinde benditos meu Pai. Receber como herança o reino preparado para vós desde a criação do mundo. Pois é. É Mateus 25:31 que fala isso. Eu tive fome, deste de comer, tive sede, deste de beber, estava nu, me vestiste. Quer dizer, aí Jesus fala das obras de misericórdia, tudo está incluído lá. Mas se a pessoa não obedecer, aí o bicho pega. Então, já disse, o céu é a felicidade eterna. O céu é a comunhão da vida e amor com a Santíssima Trindade, diz o Catecismo. Neste parágrafo aí, 10 em diante, 10:24, 10:31, tudo vai falando dessas coisas aqui. E 1 Coríntios também, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram o que Deus preparou para os que amam, para os que o amam. Então, no céu, os salvos contemplam a face de Deus. Está lá, face a face, vendo Jesus. Lá não tem dia, não tem noite, não tem relógio para olhar a hora. Ô, São Pedro, hoje é que dia mesmo? Não tem dia, não. Lá não tem dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não existe. Que ano é lá no céu agora? Não existe ano lá no céu. Eu pedi, não. Essa bagaça é só aqui na Terra. A gente fica tudo doido para trabalhar, apressado. Ave Maria, eu tenho que terminar a catequese, que eu tenho trabalho para fazer. Os trabalhadores estão me esperando ali. Isso é aqui na Terra. Lá no céu não tem nada disso. Lá chama-se eternidade. Não tem semanas, não tem meses, não tem ano, não tem dia, não tem hora, nada. Entrou, você experimenta, é a sua alma. O corpo velho já foi, né? É na alma uma felicidade eterna e sem fim, contemplando a face de Deus, no êxtase eterno. Eu estou pensando que quando chegar no céu, as donas bichinhas aqui da terra vão fazer crochê? Não, lá não tem crochê. Lá não tem bate-papo de política nem de futebol.
Lá é só Jesus, irmão. Quem gostar de fusaca, procure ir para os infernos, porque lá no céu não tem, não. O céu é só alegria e felicidade. O inferno é o contrário. Tormentos eternos e o demônio só perturbando a alma. Tu tá aqui porque tu não foi para missa. Tu tá aqui porque tu não se confessou. Tu tá aqui porque tu não foi devoto dela. Ainda bem que tu não foi, porque agora tu tá aqui comigo. O demônio vai dizer assim para as almas que se perde. Aí o caba se desgraça lá do sofrimento. Só eu ouvi eternamente o diabo buzinando no ouvido do cabo. Tá lá Judas comendo o pão que o diabo amassou. Satanás dizendo que tu poderia ter sido fiel a ele. Mas tu não foi, acabou, tu tá aqui. Aí, sapecando em cima de Judas, contando a contagem daqui da terra, porque lá também não tem. Lá é pior. Se fosse daqui, dava para passar. Lá o tempo é eterno. Olha. E Judas lá comendo fogo há mais de 2.000 anos na nossa contagem aqui. Meu irmão, o negócio não é brinquedo, não. Viu? Bom, vamos lá. Sobre a igreja, né? Esses novíssimos do homem, Nossa Senhora diz, convertei-vos, mudai de vida, arrependei-vos, buscai o céu deve ser a vossa meta, Nossa Senhora diz. Então, essa doutrina dos novíssimos do homem, que a Igreja Católica fala aqui, não é uma ameaça para a gente ficar com medo, não. Se você, no céu não se entra por medo, não, entra por amor, por misericórdia. Você aprenda a ser dócil à ação do Espírito Santo e, peraí, o que eu estou fazendo? Porque quando eu aconselho a qualquer pessoa, o pessoal fica me ignorando, mas a Igreja Católica, nossa igreja, tem aqui os novíssimos do homem, morte, céu, purgatório e inferno. Não está aqui os novíssimos do homem? E por que não fala? Ah, mas às vezes o pessoal vai para a missa para ouvir uma coisa dessa. Tem que ouvir dessa e mais ainda. Não tem esse negócio de dessa, não. Ah, às vezes o pessoal pode ficar com medo. Eu quero virar na zebra, pulando de um pé só, de tanto medo. E daí? É melhor o cara tomar um choque do medo aqui na terra, ele chegar em casa e dizer, rapaz, o padre falou. É melhor assim do que ficar o padre adocicando e o cabra não... Imagine, eu já dei aquele exemplo famoso, né, que eu dou sempre aqui. Aquele marido que diz, eu não acredito no inferno. Eu não acredito que Deus ia fazer um lugar desse para o povo. Aí a mulher, muito católica, todo mundo vai para a missa, chamando o marido não quer. Quando é um dia, o marido surpreende. Ô mulher, hoje eu quero ir para a missa. A mulher quase chora de alegria. Aí nesse dia, Satanás preparou lá o padre na paróquia para falar besteira. Aí na hora da homilia, a mulher lá sentada, com o coração todo feliz, disse, tomara que o padre faça uma homilia maravilhosa para o meu marido se converter. Aí o padre começa, esse negócio de inferno, isso é besteira, isso não existe não. Você acha que Deus vai deixar os filhos dele para um lugar desse? Aí o marido já cutuca logo a mulher, né? Eu não te falei? Eu não te falo em casa? Aí, o padre tá ensinando o que eu te ensino. Pronto. Agora juntou duas coisas ruins. Já tinha o marido, agora outro ruim, que é o padre, ensinando besteira. Aí, meu irmão, esse homem não vai se converter mais. Por quê? Porque recebeu uma ajuda de Satanás através do padre, que falou besteira, negando a doutrina da própria igreja que ele pertence. O senhor que é padre, não faça isso não, irmão. O senhor que é padre e bispo, se o senhor fizer, e papa, vale para todo mundo. Se o senhor fizer, sua alma está perdida. Não vá não, que é armadilha. Ai daqueles que fizer pecar um dos meus pequeninos, seria melhor que não nascesse. Não foi mensagem de Anguera isso não, viu? São palavras de Jesus. Seria melhor que não nascesse. E nosso Senhor foi tão radical. Aí ele pegou pesado. Se você quer um trecho da Bíblia que Jesus pegou pesado, é esse que eu estou te falando. Jesus disse, ai daqueles que fizer pecar um dos meus, os meus filhos, os meus pequeninos, seria melhor que não nascesse, ou se lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse no poço. Bagaceira, irmão. Nosso Senhor deu um exemplo escandaloso para mostrar o radicalismo no julgamento. No julgamento, nosso Senhor vai ser radical com a sua igreja. E o primeiro Papa, São Pedro, disse que o julgamento começará primeiro pela casa de Deus. Então, os padres e bispos que vão morrendo, os que ensinam essas besteiras, estão recebendo essa pecada. E Papa também. Porque vários santos da Igreja Católica viram o Papa no inferno. Pois é, por que será que um Papa foi para o inferno? Porque não ensinou a verdade. Deixou o rebanho. Pedro, tu me amas? Sim, senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho. Qualquer papa de qualquer tempo que não cuidar do rebanho, como Jesus mandou, quando morrer, vai para o quinto do Beleléu. Não é porque é papa que já está garantido, não, viu? Mas o Pedro, Nossa Senhora disse, a menos de 15 dias em Anguera, vossos nomes já estão escritos no céu. O nome está lá. A vaga já está lá. Mas não significa que tu vai ocupar.
Tu só culpa e eu também, se eu e tu fizer por merecer. Se não, fica só a vaguinha lá vazia e nós desce para o quinto dos infernos. Essa é a verdade. Doutrina 100% perfeitíssima, eu estou te ensinando aqui hoje. É assustador, mas é doutrina. Aí, no tempo de hoje, do modernismo do demônio, que quer enganar os católicos, aí a igreja recuou. A gente sabe. Tu não vai ouvir essa palavra da boca de muitos católicos que tem canal na internet, não, porque os cabas têm medo. Eu não tenho medo de falar a verdade. Doa quem doer, quem gostar, quem não gostar, se desinscreva e fique na paz do Senhor. A amizade continua. Mas eu não posso mentir para tu. Eu estou te ensinando e te mostrando na Bíblia, no catecismo. Ah, não acredito na aparição. Pronto, então eu te mostro o catecismo e o que está na Bíblia. Então tu tem 3 opções. Bíblia, catecismo e mensagem. Mas se tu não quiser mensagem, nós tira e deixa só 2. Tu está enganchado do mesmo jeito. Aí agora a escolha é tua, né? Então, como a igreja é mãe e mestra, e Nossa Senhora é mãe maravilhosa, Nossa Senhora vai nos ensinar que para a gente evitar entrar nessa bocada quente, quer dizer, a bocada quente são minhas palavras, viu? Para a gente não perder nossa alma, Nossa Senhora recomenda o quê? Vigilância, estar atento. Ela diz, estai atentos para não serdes enganados. Então, vigilância, vida sacramental, fidelidade, Nossa Senhora pede, fidelidade aos mandamentos, fidelidade ao verdadeiro magistério da igreja, caridade concreta, não sei se é caridoso, que nem político, né? Olha, mande aí um caminhão de feijão e de arroz e de charque lá para aquela cidade do Rio Grande do Sul que teve uma tragédia. Estou dando exemplo, né? Agora bote lá meu nome, deputado Pedro Regis, que está ofertando. Aí já se ferrou. Não vai receber recompensa nenhuma. Ou quer dizer que se o político fizer isso, ele não vai recompensado, não? Ele só vai ser recompensado. Primeiro, se o dinheiro da caridade não for roubado, porque se for roubado, irmão, ele vai para o inferno do meu jeito. Para um político, eu e tu, ir para o céu, se fez besteira, primeiro, arrepende, segundo, devolve. Perdão, fiz a conta errada. Primeiro se arrepende, depois confessa e terceiro devolve. Essas 3 coisas aqui é indispensável para o malandro. E a malandra também, né? Roubou, se arrependa. Segundo, se confesse. Terceiro, devolva. Mas se eu sou o deputado, o senador, o presidente ou qualquer raio que os parta por aí, se eu quero ajudar os pobres, eu vou ajudar com dinheiro honesto, não pode ser de roubalheira, e não dizer quem foi. Chega lá, entregar uma instituição, a diocese, uma paróquia. O irmão, quem foi que mandou? A pessoa que mandou disse que não quer ser identificado, não. Mas para o senhor, quando celebra a missa, diga assim, olha, vamos rezar essa missa por uma pessoa que mandou aqui 3 caminhões de comida para os pobres. Que aí Deus já sabe quem foi. Aí isso aí, ó, beleza pura. Mas o cara bota uma faixa lá, deputado Pedro Regis. Aí bota lá o partido, né, para fazer propaganda. Aí, meu irmão, se ferrou. Porque Jesus disse, um copo d'água dado em meu nome não fica sem recompensa. Rapaz, um copo d'água é um negócio impressionante, né? Ó, um copinho aqui desse, de água. Tem até água nesse aqui. Um copo d'água dado em meu nome. Jesus disse que um copo d'água aqui, dado o nome dele, o cara recebe a bênção do céu. Agora, se tu botar o copo d'água e fazer a propaganda, para tu se aparecer, aí ferrou-se. Não recebe a recompensa de Deus. Então, existe céu, purgatório e inferno? Existe. Nossa Senhora já disse, em todas as aparições de Nossa Senhora no mundo, onde ela apareceu, ela afirmou isso. Mostrou. Nossa Senhora já mostrou essas coisas brabas também. Não gosto nem de lembrar. Ixi, dá um negócio por dentro. O inferno existe. Não brinca não, irmão. O inferno existe. Purgatório existe. E céu existe. Céu, purgatório e inferno. São 3 destinos. 2 definitivos e eternos, 1 provisório. Por isso que Nossa Senhora insiste para rezar pelas almas do purgatório. Nossa Senhora disse em Anguera que há muitas almas que sofrem no purgatório porque não há quem reze e se sacrifique por elas, né? Então, esses novíssimos do homem, que a Igreja Católica, na sua doutrina, fala, porque hoje em dia, quer dizer, fala não, ensina, está no catecismo, nos documentos, é uma verdade de fé. Que, digo sem medo de errar, essa verdade sobre os novíssimos do homem foi abandonada pela Igreja Católica. Eu não vou dizer, quando eu falo Igreja Católica, eu faço o pacote. Aí agora eu tiro uns gatos pingados. Tem uns gatos pingados, que são bons, padres e bispos, que ainda ensinam, mas 95% não ensina mais. Não se escandalize, não. Tu só ouve isso aqui no canal Pelos Urgentes.
Não ensina mais. E se tu quer que eu te diga, eu tenho aqui agora me assistindo, vamos lá, 1.000, não, 800. Eu preciso que tu compartilhe essa catequese o máximo que tu puder, pelo amor de Deus. Temos aqui 865 pessoas. Com certeza já passou mais de 1.500. O pessoal assiste um pedaço, sai e depois volta, em outro momento. Mas vamos lá, eu vou falar do que está aqui ao vivo. 864 pessoas. Então, 874 subiu agora. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, vai ficar tudo bem. Aí eu te pergunto, dessas 870 e tantas pessoas que estão aqui, não precisa você escrever nada não, viu? Não precisa você escrever nada. Mas eu tenho certeza, aí a minha certeza é grande, que dessas pessoas que estão aqui, então aqui nós teríamos então 870 paróquias espalhadas pelo Brasil e mundo me assistindo aqui agora. Tenho certeza, dessas 870 e tantas, nem 10% das cidades, das paróquias que vocês pertencem, nem 10% fala sobre os novíssimos do homem. Talvez até tem gente aqui me assistindo que nunca ouviu falar esse nome, novíssimos do homem, né? Juízo, céu, purgatório, inferno. São os novíssimos do homem. Que os padres deveriam, de vez em quando, no domingo, falar e explicar, gente, está aqui na Bíblia, não é invenção nossa, não. A gente não está inventando nada, não. Está aqui, mostrar como eu estou mostrando aqui. Isso que é importante. Mas a maioria esmagadora, mais de 90%, não toca no assunto. Porque agora criaram uma outra igreja, dentro da Igreja Católica, uma igreja da misericórdia. Isso é escandaloso. Esqueceram do que a igreja deve ser misericordiosa, mas ela tem que ensinar a justiça. Ah, porque Jesus é muito misericordioso. E quem não sabe disso? Até Satanás sabe mais do que eu e do que tu. Satanás conhece todas as verdades da fé e acredita em todas elas mais do que o Papa. Eita, escândalo, Pedro Reis. Pois é. Satanás conhece a Bíblia mais do que todos os papas que já tivemos na Igreja Católica, do primeiro até o atual. Satanás conhece a Bíblia de có e salteado, sabe tudo sobre a Bíblia, tudo, conhece o catecismo. O Papa, os bispos, o padre e tu, a gente tem um catecismo em casa, mas não conhece ele todo. Nenhuma autoridade da igreja, nenhum padre, nenhum bispo, nenhum papa conhece todo o catecismo. E Satanás sabe de có e salteado. Que para ele tentar a igreja e tentar derrubar padre, bispo e tu, ele tem que conhecer a Bíblia de có e o catecismo de có, que é para ele pegar os pontinhos e dizer, vou enganar por aqui. Entendeu? Aí vai empurrando novidade. Aí tenta alguém para dizer. Aí aquele casal que for para a igreja, a mulher toda empolgada, eita, meu marido quer ir para a missa. Deus vai tocar no coração dele. Quando chegou lá, Satanás disse, toca não, quem vai tocar sou eu. Aí botou o padre para falar besteira. Demônio não existe. Isso aí é invenção. Invenção de quem, padre? O senhor fumou porcaria, irmão? Eu pergunto logo ao padre, ao bispo. Os senhores fumaram algum produto químico proibido para chegar numa homilia, estropício, e dizer que o inferno não existe e Satanás não existe? Então pede para sair arruinado. Se tu não acredita, tu não presta para ser padre nem bispo. Quem não acredita no céu, no purgatório, no inferno, pega a tua batina, devolve para o teu bispo, né? O bispo não sei para quem devolve para quem quiser. E vai para Salvador, para a Gandaia da semana que vem. Vai pular teu carnaval lá no meio das mulheres peladas. Entendeu? Pronto. Entra na Gandaia do mundo. Já que não acredita, vai para lá. Ela não fica enganando os católicos, não. Quem for padre de vergonha na cara, ensina a doutrina da Igreja Católica. Agora fica com essa falácia do demônio, enganando os católicos, usando batina. É porque o sangue vai começar a ferver, sabe? Porque eu fico revoltado às vezes. Porque ignorante sou eu que não estudei. Mas tu, irmão, que é consagrado, tu que estudou, tu não é ignorante, não. Tu sabe. E se tu sabe, por que tu não ensina? Tu fica com medo de quê? De perder? Ah, não, porque se a gente for falar, tem paroquianos, sabe? Olha quem tá ali, velho. Seu Antônio e Dona Josefina, os meus benfeitores. Mas ele disse um dia para mim que não acredita no inferno, não, sabe? O evangelho de hoje fala de rico e de Lázaro. Eu vou ter que fazer uma manobra bem feita para não desagradar seu Antônio e Dona Josefina, que são os patrocinadores aqui, que ajudam muito a minha paróquia. E ele já falou comigo lá, eu fui jantar na casa deles, e eles falaram comigo que não acreditam no inferno, não. Então o evangelho de hoje fala do inferno. Eu vou ter que fazer uma volta danada para não desagradar seu Antônio e Dona Josefina. Vai, seu Antônio e Dona Josefina, o quinto dos infernos. Depois eu vou falar, o padre macho tem que falar isso aqui. Esqueça.
Então, descer, ó, Nossa Senhora sabida, né? Muitos descerão a compromissos fáceis com o mundo, ou seja, deixou de falar a verdade para agradar São Antônio, estou usando um exemplo, tá? São Antônio e Dona Josefina, porque um casal que solta umas bagaças para a paróquia, que ajuda bastante. Quando o padre precisa de 10, vem 10, se precisar de 20, vem 20, precisa de 50, vem 50. Ou seja, está vendendo a alma para o capeta, irmão. Quer dizer, a igreja cheia de gente poderia explicar o evangelho e mostrar o perigo de se maltratar o pobre. Lázaro comendo lixo, resto de comida de cachorro. Jesus contou essa parábola. E o rico lá comendo bom e melhor. Morreu os dois no mesmo dia. Esse é outro exemplo da prova da existência do inferno. O pobre foi para o céu e o rico desceu um pouquinho dos infernos. Aí Jesus disse que lá do Beleléu, o caba começou a gritar: me deixa ir lá avisar meus parentes para não vir para cá também. E a resposta do céu foi: lá já tem Moisés e os profetas. E hoje o céu diria: lá já tem a minha igreja. Escuta alguns. Aí nosso senhor ia ter que falar diferente hoje, né? Lá já tem minha igreja. Escuta alguns que ensinam a verdade. Porque se disser, escuta todos os consagrados, aí nosso senhor estaria empurrando o povo para a boca do lobo, né? Porque a maioria dos consagrados não fala na existência desses novíssimos do homem, que são realidades, né? Então eu quis hoje falar desse assunto, acho possa ser que eu ajude alguém nesse sentido. Eu espero que você tenha sido ajudado aqui. Tem mais alguma anotação aqui, meu Deus? Deixa eu ver. Deixa eu ver nessa outra página que eu deixei aberta aqui, se tem mais alguma coisa que eu não falei. Mas eu acho que é isso mesmo. Então, quando alguém falar, né? Quando alguém falar sobre a existência ou a não existência do céu, purgatório e inferno, aí você faça a caridade, né? Você faça a caridade de mostrar essa catequese. Mas não acredito nesse Pedro Reis, não. Eu estou te ensinando alguma heresia aqui? Eu estou te ensinando a verdade, meu irmão. Entende? Então, a gente... Aqui nos comentários que vocês colocaram, e várias pessoas disseram, eu nunca ouvi falar. Essa palavra novíssimos do homem é uma coisa estranha para muitos católicos. Mas está lá no catecismo, está na doutrina da igreja. Morte, céu, purgatório, inferno. São os novíssimos do homem. Todos nós passaremos por esse processo. O juízo, né? O juízo, eu botei morte, mas é juízo, né? Morte, purgatório e inferno. Então, vamos ser julgados, vamos receber a recompensa de Deus, ou então seremos condenados, né? Morte, juízo, inferno e céu. Morte, juízo, inferno e céu. Então, vamos passar por a morte, pelo juízo, teremos o inferno como um lugar eterno e para sempre, para quem não obedeceu a Jesus, e o céu como lugar para aqueles que obedeceram. É triste, mas é verdade. Então, a Bíblia Sagrada está cheia de trechos em que o próprio Jesus falou. Como uma pessoa na igreja vai dizer, demônio não existe, inferno não existe. Há muitos anos atrás, eu já contei aqui no canal em algumas catequeses, eu tive um pega-pra-capar. A gente chama aqui no Nordeste assim, pega-pra-capar. Com um padre famoso, que eu não vou citar o nome, também não escreva, já morreu. Mas ele esteve, vou falar onde ele esteve, porque não estou mentindo, né? Ele esteve aqui na minha arquidiocese, na época o bispo era Dom Itamar. Inclusive, depois eu procurei Dom Itamar, ele está vivo, portanto, eu posso dizer aqui que eu não estou mentindo nem inventando, né? Depois eu procurei Dom Itamar e disse, o senhor estava por onde? Semana passada, dia tal. Aí ele disse, nunca esqueço, faz muitos anos, viu? Ele disse, eu estava no encontro em Ilhéus. Pois é, enquanto eu estava no encontro em Ilhéus, alguém trouxe o padre fulano aqui em Feira de Santana. Inclusive, eu tive um pega-pra-capar com ele no rádio, na Rádio Sociedade de Feira de Santana, os Capuchinhos, tá? Ela existe até hoje. Foi fundada para evangelizar e falar de Deus. Quem fundou a rádio foi o padre Hermenegildo de Castorano, o italiano que foi meu diretor espiritual, aquele que Nossa Senhora mandou procurar. Ele fundou aqui no Nordeste 25 emissoras de rádio só para falar de Deus. E naquela época, estou usando as palavras dele, e todo mundo da igreja sabe disso, ele queria trazer nem sonhava, sabe o que é sonho, a igreja católica,
ter uma TV católica, nem sonho tinha. Ele chamou o superior dele, que era dos capuchinhos, e disse: se o senhor me autorizar, eu vou trazer uma emissora de televisão para evangelizar Feira de Santana e região. E ele me disse que a resposta do superior da época foi: você está querendo mandar mais do que eu aqui? É? Ou seja, não teve humildade, o estrupício do superior dele, né? E aí não deixou o padre colocar uma emissora de televisão, né? Deve ter pago depois da morte, porque impediu de muitas pessoas se converter. Mas o padre conseguiu, com muito custo, fundar, inclusive, a rua onde está essa emissora. Quem vem para Anguera, de avião ou de carro, pegando para o Salvador, se você atravessar a Feira de Santana, porque não tem erro, saiu de Salvador, pega a pista direto, atravessa a Feira de Santana, não entra nem para a rua de carro, nem dá de carro. Atravessa, vá-se embora, sai do outro lado da cidade, entra na BR-116, 7 quilômetros, depois entra na Estrada do Feijão, 12 quilômetros, encontre o entroncamento de Bonfim de Feira, suba 2,5 quilômetros e tu chega ao santuário, beleza? Aí tu passa em frente à igreja Santo Antônio dos Capuchinhos. E lá no fundo, naquela rua na lateral, depois da igreja, a rua é o nome do padre, que foi meu diretor espiritual, que fundou 25 emissoras de rádio no Nordeste e pegaram, venderam tudo, a preço de banana. Mas o padre fundou e deixou lá para evangelizar. Ele me disse, né? Inclusive, quando ele morreu, publicaram um livro que eu tenho aqui, não sei onde é que estava, isso eu acho, uma hora para dar umas lidas, né? Mas a Rádio Sociedade de Feira existe até hoje. Então, foi nessa emissora de rádio que este padre, parapsicólogo, estava dizendo que o inferno não existia, que demônio não existia. E eu voltava, na época eu tinha um programa de rádio na cidade de Ipirá, aqui na Bahia. E aí, meu irmão, eu ouvindo lá minhas musiquinhas sertanejas, com meu pendrivezinho que eu gosto. Tu tá ouvindo música sertaneja e tu troca e bota na AM. Nossa, Pedro, tu ficou doido, tu ouvindo a música que tu gosta, tá, botou na rádio AM. Isso é normal? Não é não. Aí já foi o Espírito Santo, ó, cutucou a cabeça do doido aqui, ó. Quando eu boto na rádio, tirei da música que eu gostava, botei na rádio. AM. Inferno não existe, demônio não existe. Quem é esse que tá falando essa desgraça? Aí o repórter, que é um advogado, ouviu tudo que o padre falou e disse essa frase: padre, aqui na Bahia só tem uma pessoa capaz de contestar o que o senhor fala. É um rapaz chamado Pedro Regis, que veio Nossa Senhora. O senhor ouviu falar? O que é que o senhor acha dessa aparição? Ele disse: não, Nossa Senhora não aparece para ele, não. Aí o repórter disse: eu tenho gravado isso, viu? O repórter disse: então o Pedro Regis está mentindo? Ele disse: não, o Pedro Regis não está mentindo, não. Não é que Nossa Senhora desça do céu para falar, para aparecer para ele. A mente dele traz Nossa Senhora para a mente e ele vê aqui na frente dele a mente dele. Rapaz, pense numa raiva da gota serena que eu fiquei. Eu digo: eu vou dar uma sapecada nesse padre agora. Aí eu, dirigindo a 140 km por hora, não vou negar para tu, com o meu amarelinho aqui do lado, que eu estava vindo da emissora de rádio, em Ipirá, eu fazia o programa todo dia, tinha que andar, e ninguém me pagava não, viu? Eu já fiz programa de rádio, que eu sou radialista, estudado com meu diploma. Eu fiz programa de rádio na Rádio Subaé, do Sistema Nordeste de Comunicação em Feira de Santana, Rádio Povo, do Roberto Paz, e Ipirá. Nessa região foram essas três. Eu pagava, e caro que só o pecado. Eu sempre passei por dificuldade, viu, irmão? Tive que pagar caro para falar de Deus. Enquanto colegas de rádio pagavam R$4.000, R$3.500, R$4.000, para ter um programa todo dia, o mês inteiro. Olha só. Marcos Valentim, meu amigo, é prova disso, né? É testemunho disso. Amigos do rádio pagavam R$3.500, R$4.000 por mês para falar o mês inteiro. Eu pagava R$2.000 até R$2.500 para falar só um dia de sábado, 1 hora. Ou seja, é por isso que eu estou aqui. E digo, se essas emissoras de rádio me chamar hoje, já te dou de graça, muito obrigado, não quero não. Deixa eu aqui na internet que eu alcanço mais pessoas. Entende? Então eu paguei caríssimo, a preço de ouro. Faz só tu comparar. Eu pagando 2.000 e os colegas pagando 3.500, 4 para falar todo dia. E eu só falava 1 hora só dia de sábado, ou seja, 4 sábados. Eu falava 4 horas e pagava 2.000. E o cara falava, tinha programa de 1h30, 2 horas e pagava 3.500, 4.000. Pois é. Aí eu estava voltando dessa rádio. Aí eu peguei, eu precisava dar um sinal. Aí quando eu passei da cidade de Anguera, tem um lugar alto, aí avistei as
os prédios de Feira de Santana. Aí eu peguei o meu BT 550, que batia na cabeça de uma vaca e matava, porque o bicho pesado, né? Aí eu liguei. O carro ligado, eu aqui, abrindo o catecismo, um desespero terrível, com a caneta, anotando no papel os trechos do catecismo, onde falava do céu, do inferno, para derrubar o padre. E eu doido para... Falei, vou botar esse padre para passar vergonha. Defendendo a verdade, não é que eu sou melhor do que ninguém. Aí, menino, na hora que eu estava lá parado, foi na hora que o cara disse, só tem uma pessoa capaz de contestar, é o Pedro Reis. Quando ele falou aquilo, aí eu, menino, quando atendeu o caba lá, eu só vi cadeira voando, o caba saiu desesperado e gritando, Pedro Reis está na linha, o caba, bota no ar, botou. Eu disse, só a bênção, padre. Estou te contando porque a emissora tem gravado isso aí. Só a bênção, padre. Aí Pedro Reis está ouvindo o padre falar, o que é que você acha? Eu estou envergonhado, porque ele está ensinando uma doutrina que não é da igreja que ele disse que pertence. E o padre lá calado escutando. Ele disse, você está contestando, não, você está chamando o padre de mentiroso? Não estou chamando de mentiroso, que é uma palavra pesada, mas eu estou dizendo que o que ele está dizendo não é verdade, agora chame do que quiser. E eu vou te provar que não. Digo, aqui no catecismo, no parágrafo tal, a igreja está dizendo que o demônio não é uma abstração, mas um ser. O padre disse que não existe, então ele que se explique. Aqui, no catecismo tal, aí fui mostrando tudinho. Parece que deu na hora, disse assim, eu vou te ajudar. Eu, no desespero, eu tremia igual um mal de Parkinson. Anotando tudo, aí eu falava de um, olhava para o papel aqui em cima do banco e abrindo e mostrando. Falei, mostrei, provei e no final a pergunta fatal. O repórter disse, padre, agora eu gostaria de saber o que é que o senhor diz. Primeiro que eu também, depois de falar tudo, eu disse, ele também disse que se ele for em Anguera, era um dia de sábado como hoje, se ele for em Anguera, Nossa Senhora não aparece hoje de noite. Então eu estou desafiando o padre Quevedo, eu vou dizer, Quevedo, o nome dele. Eu estou desafiando o padre Quevedo para ele vir hoje à noite, que Nossa Senhora aparece, se ele não tiver carro, eu mando o meu buscar. Eu vou trazê-lo aqui em Anguera. Eu desafio ele vir aqui hoje. Se ele vier aqui, ele pode fazer qualquer coisa, as mandicas que ele souber fazer na parapsicologia. Faça o diabo que ele quiser. Se ele vier e Nossa Senhora não aparecer, eu me dobro, ajoelho no pé dele e vou dizer que ele está certo. Que é coisa da minha cabeça mesmo. Então venha-se embora para cá. Aí o repórter diz, padre, agora? Foi desafiado e Pedro Reis provou aqui. O que é que o senhor tem a dizer para esse rapaz? Sabe qual foi a resposta do padre para mim? Ao vivo, para todo a Bahia ver, ouvir? Eu não vou responder esse rapaz não, que ele é ignorante. Aí o sangue ferveu. O repórter, Pedro, agora o que é que você diz? Eu só digo, para encerrar, não tomar muito tempo de vocês, uma coisa. Eu vou pedir a Deus, padre, para eu não morrer, para eu morrer na minha ignorância, eu quero morrer na minha ignorância, que o senhor está chamando de ignorância, o que eu estou dizendo aqui, que está no documento da igreja. Eu vou pedir a Deus para eu morrer na minha ignorância e vou rezar para o senhor não morrer na sua. Passe bem, Deus abençoe, até qualquer momento. E pulei fora. Foi uma polêmica da gota serena aqui na região. Aí depois eu procurei o bispo Dom Itamar, estou falando porque aconteceu, eu não estou doido de inventar aqui, ele está vivo, se ele lembra é outro caso. Eu disse, o senhor está sabendo? Não, eu soube que ele vinha para cá, mas se eu soube o que ele falou, eu tenho gravado, se quiser ouvir. Ele negou aqui a doutrina da igreja, viu? Então, sou cuidado quando receber essas carniças aqui, como é que fica esse negócio aí. Entendeu? Aí ele disse, não, eu não estava sabendo, não. Pois é. Mas eu tive um arranca-rabo, um pega para capar com o padre na Rádio Sociedade, que é da igreja, dos Capuchinhos. Por quê? Porque foi negar o catecismo. Peraí, meu irmão, como é que tu nega o catecismo? Está aqui, o diabo existe, inferno existe, eterno purgatório existe, e uma pessoa católica dizer que o que está aqui não é verdade, chamando a igreja de mentirosa? Como é que um padre, um bispo e até um papa vai dizer que isso aqui não é verdade? Atenção para encerrar. Vamos mudar coisa, viu? Ô Pedro, quem vai ser? Não sei. Aí já não sei. Vamos mudar coisa. É porque minha Bíblia não está aqui, não. Cadê? Nas minhas Bíblias está aqui. Tá vendo? Um bocado de Bíblia aí. E o catecismo grande lá, amarelão? Tá lá. Ali tem Bíblia, tem catecismo, tem tudo ali. Nossa Senhora disse em Anguera que vão mudar a Sagrada Escritura. Ô Pedro, será que é igreja? Não creio que seja igreja. Vai ter o aval de muitos malandros da Igreja Católica. Eu chamo de malandro mesmo, sem piedade. Porque quem bater palma para a ação política do demônio, que os políticos, na maioria hoje do mundo, viraram coisa do Satanás, então vão criar leis. Começa lá na Europa. Aí os bandidos do lado de cá também aprendem, né? Então, não estou citando nome, eu posso dizer. Quer mudar a Sagrada Escritura. Eu vi aqui ontem uma notícia que recebi,
que na Paraíba a justiça proibiu falar o nome de Deus na abertura de sessão. Você ouviu essa bagaça? Para tu ver. Nossa Senhora tá errada? Não, irmão. Quem está certo 100% é Nossa Senhora. Então, para os que não acreditam em Anguera, só para lembrar que eu dou a minha vida, passo por cima de quem vier, igual um trator de esteira, deixando só o beiju, é metáfora. Mas eu defendo Nossa Senhora de Anguera. Porque, para mim, ninguém, nem padre, nem bispo, nem papa, defende mais a Igreja Católica do que Nossa Senhora na aparição de Anguera. Se você conhece alguém que defenda mais, então me prove. Porque Nossa Senhora está dizendo, e disse essa semana, a única igreja do meu filho Jesus é católica. Defender com coragem esta verdade. E cadê que eles estão falando? Por causa do ecumenismo, essa bexiga desse ecumenismo, que entrou da Igreja Católica como a erva daninha, que está crescendo, tomando conta da Igreja Católica. Aí muitos consagrados, não são todos, mas a maioria esmagadora, e quando eu digo maioria, não é 50% mais um, não. É 90% mesmo dos consagrados do mundo inteiro estão contaminados com esse modernismo do demônio que entrou na Igreja Católica. Então não negue não, viu, irmão? Ó, ensina o que está aqui. Aqui nesse amarelinho aqui é verdade. Nossa Senhora diz, sede fiéis ao Evangelho, sede fiéis ao verdadeiro magistério da igreja. Está aqui. Ensinamento do verdadeiro magistério está aqui. Agora, essas conversas fiadas de cachaceiro de boca de esquina não faz parte do verdadeiro magistério da igreja, não, viu? Isso aí é coisa falsa que entrou dentro da igreja católica para mandar a alma para o inferno. Não cai nessa armadilha, não. Bom, eu queria falar mais, mas eu já te provei aqui, né? Assim, pera lá. Tem uma coisa que, para encerrar, com chave de ouro, eu esqueci. Peraí. Na Bíblia não existe a palavra purgatório, certo? Já li a Bíblia toda e lá não encontrei a palavra purgatório na Bíblia. Mas, eu presto atenção, lá no Velho Testamento, no livro dos Macabeus, né, tem um trechozinho interessante, né? Primeiro, vamos para o Apocalipse, capítulo 21. Nada de impuro entrará no céu. Apocalipse 21, né? Depois a gente tem o segundo livro dos Macabeus, no capítulo 12, versículo 45. É santo e salutar rezar pelos mortos, para que sejam libertos dos seus pecados. Peraí. Aqui é? Eu entendi certo? O cara está dizendo que ofereceu sacrifícios e é bom e salutar rezar pelos mortos para que sejam libertos dos seus pecados. Peraí, esses mortos estão onde? Estão no inferno? Não, porque lá não precisa de reza. Estão no céu? Também não, lá não precisa de reza. E é esse lugar que está falando aqui? Pois é, a igreja chama esse lugar de purgatório. É um lugar de purificação, viu? Então, vamos te mostrar outro trecho aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Ele, eu e você, serão salvos, porém, passando pelo fogo. Mas que fogo é? Vai ser salvo passando pelo inferno? Pode ser que a alma vá no inferno, sofra e depois saia. Não existe, não. Tem muitas pessoas, alguns místicos e algumas pessoas normais que eu digo, os místicos também é normal, né? Mas pessoas comuns como nós, que contam experiência de que tem uma senhora famosa, não sei de que país é, não precisa escrever o nome dela, não, que um relâmpago pegou ela, quase matou, e ela fala que foi julgada, condenada, parece que ela diz isso, né? Foi julgada, condenada, foi ela, outra pessoa, agora não estou citando nome, então não tem perigo. Que foi para o inferno e Deus deu uma chance. É possível isso? Não, impossível. Então, o que aconteceu? Quem está em coma, mais de 50% das pessoas que entram em coma, eles acordam e falam de coisas que viram, né? Viu Jesus, passou, conversou com Jesus, etc, etc. Silvio Albuquerque, meu amigo de Aracaju, quando a Covid bafou ele, quase mata, né? Quando ele acordou, ele veio com muita história. Mas aí, aquele cara prudente católico, ele sabe maneirar o negócio, né? E o imprudente, porque se você está no coma, acordou e viu que foi no coma, né? Foi no inferno, você não foi no inferno, né? Você teve uma alucinação, sei lá o que, dentro do coma, que isso é normal, mas não é que sua alma foi condenada. Porque se foi condenada, não descondena, meu irmão, entendeu? Então, por isso que eu posso dizer com toda a pressa, e pior que tem padre da igreja católica que estudou mais do que Pedro Reis estudou que Estupico. Nada, uma jumentada da cabeça eu aqui. Não sei de nada. Eu aprendi na Tora, estudando, e Nossa Senhora ensinando, e eu querendo aprender. Mas como é que um padre acredita
Não, minha senhora, só não pode dizer isso não, o meu senhor. Tem um padre, tem um padre lá na Europa também que falou, tem livro publicado, que morreu e foi julgado e condenado o padre. E depois voltou. Eu digo, se eu contar esse padre, eu digo, padre, o senhor voltou e voltou doido. Porque o senhor é padre da Igreja Católica, o senhor vai dizer que foi julgado, condenado, estou doido. Não pode falar assim, não, irmão. Pode de jeito nenhum dizer que foi julgado e condenado, porque isso aí é uma coisa perigosíssima e que não pode ser dito por um padre, né? Então vamos ter esse cuidado, né? Para a gente não cair na armadilha do demônio. Então, quem entra no inferno não sai, tá? No purgatório, aí é outra conversa. Então vamos pedir a Nossa Senhora para que ela nos ajude a enfrentar esses problemas, né? Peraí, gente, que eu preciso... Meu Deus. Para que a gente possa ser católico, fiel mesmo à doutrina, sem essas loucuras que aparecem por aí, que não ajuda ninguém em nada. Se a gente não tiver prudência, não tiver cuidado, a gente vai acabar perdendo nossa alma. E Deus não quer que a gente se perca, óbvio, né? Então vamos pedir a Nossa Senhora a graça da conversão do coração, que a gente possa experimentar essa graça todos os dias de nossas vidas e que a gente não caia nessas armadilhas do inimigo que a todo custo quer destruir a nossa espiritualidade. Então eu espero de coração que essa catequese de hoje tenha ajudado você, que é católico, a compreender melhor a doutrina, né, da igreja, que ensina exatamente, sem tirar uma vírgula, isso que eu acabei de te ensinar nessa catequese de hoje. Então, se você quer verdadeiramente ajudar a Mãe de Deus, faça a sua parte. Ajude Nossa Senhora para que ela possa conquistar cada vez mais almas para o filho dela. Do contrário, a gente vai ver muitas almas, ou saber que muitas almas se perderam eternamente, e não é isso que Nossa Senhora quer para a nossa vida, né? Então, eu desejo de coração que o seu sábado seja um sábado abençoado, que Nossa Senhora possa lhe ajudar a viver cada vez mais perto do seu Filho Jesus, aquele que tem palavras de vida eterna, que a gente possa ajudar Nossa Senhora naquilo que ela está nos pedindo. E assim, a gente receber a nossa recompensa. Eu estou querendo mandar para vocês aqui uma coisa, ou melhor, pedir para vocês uma coisa. Agora vai, né? Vamos... Às 3 horas da tarde, a gente vai se encontrar aqui no canal para clamar misericórdia. Não se esqueça que hoje é sábado, né? Hoje é sábado dedicado a Nossa Senhora, né? E que você possa, se quiser, claro, 6 horas da tarde, pega o seu tecinho, vem para cá, pega sua água, uma garrafinha de água, bote lá. Na hora que Nossa Senhora estiver abençoando o carro, tu aponta lá para a tua televisão. Porque quem vai... Oxe, Pedro, pode? Mas quando tu tá em qualquer santuário... Eu estou acordado, irmão. Quando tu tá em Aparecida, por exemplo, naquela praça grande, o padre tá lá 200 metros de tu. Levante seus objetos, o padre faz oração, joga água benta, que não pingue nada em tu, nem no sonho. A tua água não está abençoada, não tá. Por quê? Porque quem vai dar a bênção não é o padre está em nome de Jesus pedindo a bênção. Nossa Senhora que está em nome de Jesus pedindo a bênção. Tu pode estar aqui, tu pode estar lá, Jesus vai abençoar. Sábado passado, a mulher disse, ai, Pedro, eu esqueci minhas coisas dentro do carro. Eu digo, a senhora trouxe para quê? Trouxe para Nossa Senhora abençoar. Está abençoado. Não tem volta, né? Então, se está abençoado, beleza. Olha, chegaram... aí o pessoal diz, Pedro, tu faz a propaganda, né? Mas se é da minha filha, eu não posso fazer. Eu faço aqui propaganda dos livros da Poli. Eu sei que as pessoas, graças a Deus, começaram a receber. Vocês sabem que os Correios, as estatais do Brasil, se quebraram de novo, né?
Nunca vi tanta roubalheira nesse Brasil. Está amarrado em nome de Jesus. Que Nosso Senhor nos livre destas pragas do Egito, viu? Roubo do cão. Os Correios, terrível. Muitas pessoas compraram o livro da Poli, que está aí, disponível, está aqui na descrição do vídeo, né? Se vocês quiserem adquirir, adquiram. Se vocês quiserem, as pessoas que gostam, chegou, para dizer a verdade, eu vou pedir a ela amanhã. Eu não pedi hoje, não. A Pri, para ela me dar uma camisa dessa que chegou, que até eu queria vestir alguma hoje. Pense numa camisa bonita que chegou. Chegou ontem, parece, né? Mas ela está nas arrumação ainda. Se você quiser, entra nesse grupo do WhatsApp, que é um grupo VIP. Se você entrar, aí você vai ter desconto bacana. Eu ajudo porque são minhas filhas, é um trabalho honesto. Então, você não é obrigado a adquirir nada, mas eu ajudo porque eu quero que elas ganhem o dinheiro delas de forma honesta. Pronto, né? Eu até pedi a Pri, ela, o namorado que faz isso, eu disse, por que vocês não fazem umas camisas mais baratas para vender assim de uns 20 reais? Ela disse, de jeito nenhum. Não faço não, meu pai. Ela despachou logo. Ela disse, a gente não pode vender uma coisa de péssima qualidade. Na primeira lavagem já começar a soltar tinta, não. Vamos vender com um tecido bom, com qualidade perfeita e pronto, né? É mais caro, mas a pessoa não precisa comprar, digamos assim, num ano, ter que comprar 5 camisas, porque a camisa só dura pouco tempo. Digo, faz sentido, porque eu já comprei camisas para ajudar e na primeira lavagem já não prestou mais, né? A bicha começa a se entortar toda. E no caso do material que eles... tem uma aqui, mas não tem nada a ver com a... Tem uma, não, tem duas, né? Ainda bem que elas não entraram aqui no estudo para ver. Então, essa aqui, por exemplo, é uma das camisas que eu gosto de usar, né? Que é o tecido bom. Bom, entra no grupo aí e quando ela... Acho que amanhã parece que vai ter o lançamento dessa camisa. Belíssima camisa. Tem uma que eu até pedi para eles para fazer, que eu recebi uma camisa de presente. Tem o Sagrado Coração de Jesus, de Maria e de São José. Pense numa camisa bonita. Aí disse, façam dessa aqui, que fica uma beleza também. Então, entra aí no grupo e ela deve postar alguma coisa hoje e vai lançar essa camisa belíssima, que eu estou doido para vestir uma. Se ela me der, eu já visto hoje e você me vê na transmissão à noite com essa camisa. Eu estou com a minha veinha aqui, né? Pronto, falei demais hoje. Me perdoa. Esse tipo de catequese não era para durar esse tempo todo, mas eu me empolgo que são condenados. Aí acaba atrapalhando, né? Porque quando tu partilhar, a pessoa vê que foi uma hora de conversa, bom, mas aí você diz assim, assista só os primeiros 40 minutos. Se você assistir os primeiros 40 minutos, você já vai ter o resumo de tudo, né? A gente fica falando, mas eu sei que eu acabo atrapalhando nessa hora. Me perdoa. Vamos rezar. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. Ó Santíssima Mãe de Deus e nossa Mãe, dirigimos nossa oração ao vosso coração imaculado. Pedimos a bênção e a graça do céu para a nossa vida. Proteja e abençoe cada um dos irmãos que já passaram por esta catequese e de modo especial por aqueles que ouvem esta oração. Em qualquer tempo, dai-nos a bênção e a graça que precisamos para bem servir ao vosso Filho Jesus. Protegei e abençoai as famílias, concedei-lhes a graça da prosperidade espiritual e material. Visitai nossos lares, protegendo-nos e livrando-nos de todo o mal físico e espiritual. Abençoa os enfermos que sofrem no corpo e na alma, e ficai conosco, e abençoai-nos neste dia e para sempre. Amém. Eu vi aqui, passar rapidinho, alguém perguntou aqui, eu falei realmente que eu iria pedir, a menina para a gente fazer um kit aqui. Pedro, o kit dos 2 livros. Olha, lá na loja, do site Apelos Urgentes, se tiver lá o kit dos 2 livros, tá lá, tá? Mas eu quero ver se eu coloco o... sim, acho que ela está falando do livro da Poli e de outro livro de Anguera. Eu vou ver com elas hoje o que pode ser feito, fazer um kit, porque fazendo o kit, aí você compra, vai de uma vez só e você paga bem mais barato, porque aí a gente, né, se é um kit,
tem que fazer um preço melhor. Então, talvez você economize no kit uns R$30. Comprando o kit completo, você pode economizar R$30. Vamos tentar ver, para ajudar, que o importante é isso. Lembra daquele sorteio que a gente fez para a festa do ano passado? Sorteamos uma passagem, que eu acabei dando, foi uma passagem, mas eu acabei dando outra. No ano passado eu falei que ia começar em fevereiro, eu acabei não fazendo, né? Mas eu estou pensando, não sei qual o prêmio que eu vou colocar, mas a gente vai fazer novamente, também não sei como é que vai funcionar esse trem, né? Com esse negócio da mudança do governo de monitorar o Pix da gente, né? Então, não seria aconselhável fazer um sorteio para que o dinheiro caísse na conta pessoal, por exemplo, do meu amigo lá de Cuiabá, porque aí o governo vai cair para cima dele e vai ter que pagar. Claro que a gente não deixaria, a gente pagaria. Mas eu estou vendo, vou ver se com ele, se a gente abre uma conta lá, esse negócio lá, em nome da associação, porque aí faz em nome da associação e pronto, né? A gente não se mete nesse negócio. Por causa dessa coisa agora, dessa mudança que teve aí, para monitorar. Você não vai pagar imposto do Pix, mas você vai ser monitorado no seu Pix. Ou seja, se passar de tal limite, até o carroceiro, né? Carroceiro usa Pix também. O limpador que vem aqui na porta capinar também recebe por Pix. Então, é alguma coisa só para atrapalhar. Quando vem essas coisas, é só para atrapalhar o povo. Nada para ajudar, né? Então, é triste e lamentável o que está acontecendo nessa nação. Mas vamos rezar. A nação pertence a Nossa Senhora e Nossa Senhora, como na oração dela, derruba os poderosos dos tronos e eleva os humildes. Então vamos esperar que essa profecia de Deus se cumpra para esse Brasil também. Rezemos pelos políticos, todos os partidos, a gente sabe que eles são filhos de Deus, mas que se atrapalharam aí de alguma forma, e o poder sobe para a cabeça, aí a alma pode estar comprometida. E Deus não quer que a alma deles, nem a minha, se perca, né, meus irmãos? Ok, entra aí no grupo do Use Católico e fica aguardando. Se você achar interessante, aí você adquire, né? Quer dizer, essas coisas, parece que eles não estão... Quando você comprar os livros, por exemplo, faça opção pelo PAC, pelo SEDEC, sabe? Porque é diferente dos livros de Anguera, que eu pago o correio, né? Mas no caso do livro de Poli, é você que tem que pagar o correio, etc. Então, escolha um meio mais seguro, PAC ou SEDEX. Outros meios não são bem confiáveis, não, entende? Quando esse que eu mando, por exemplo, os livros, é pelo código módico, que é mais barato, mas demora mais de chegar, e com essa trepeça dessa roubalheira do satanás que está tendo no correio, né? E o pior é que tem amigos que trabalham no correio, que mesmo vendo, ainda acha que não, mas não é assim não sei o quê, não sei o quê. Eu vou logo me benzendo e digo que está precisando de exorcismo, né? Pois é. Até mais tarde, minha gente. Desculpa aí o tempão. Fica com Deus. Até as 3 horas.